Olá a todos e a todas, o meu nome é Regiane Dalazuana e eu sou professora do Departamento de Geomática. Na videoaula de hoje, nós vamos apresentar o que é uma referência de nível, quais são as informações relacionadas a uma referência de nível e como é que nós consultamos essas informações no banco de dados geodésicos do IBGE. E nós também vamos ver quais são os diferentes métodos de nivelamento. A aula está estruturada nesses 3 tópicos. Então, a gente começa fazendo uma breve retomada dos conceitos vistos na aula anterior desse módulo de altimetria. Nós vamos apresentar o que é uma referência de nível, a apresentação e descrição de uma referência de nível e como nós podemos consultar os dados referentes à referência de nível no Banco Nacional de Dados Geodésicos. E, por último, nós vamos fazer uma breve descrição dos diferentes métodos de nivelamento. Então, conhecer a cota ou a altitude de um conjunto de pontos no terreno é fundamental para uma série de atividades dentro das engenharias, na agronomia, arquitetura e em diversas outras áreas. Vamos combinar de falar agora, daqui para frente, só em altitude. Mas tudo que a gente falar sobre altitude também vale para cota. Então, essas aplicações envolvem a representação do relevo, a necessidade de se projetar redes de esgoto, redes de abastecimento de água, projetos de irrigação. Então, todas essas atividades requerem o conhecimento da altitude de pontos no terreno. O projeto de estradas, estabelecer áreas de corte e aterro, determinação de bacias hidrográficas, estudar áreas sujeitas à inundação, a determinação do potencial energético de uma usina, a elaboração de projetos de prevenção de desastres, as etapas de planejamento urbano, projetos de terraplanagem, entre uma série de outros exemplos onde a altitude é importante. Notem que as aplicações, elas não envolvem só o terreno em si. Então, eu preciso conhecer cotas ou altitudes para, por exemplo, verificar o nível em uma laje. Então, isso é possível de ser feito com topografia. Eu posso querer determinar qual é a declividade de uma rampa ou auxiliar no posicionamento de uma esteira em uma indústria. Então, a gente costuma dizer que a altitude ela é uma coordenada de grande consumo em diversas áreas de aplicação. Em topografia, nós não conseguimos determinar em campo de forma direta a altitude dos pontos. Assim, a obtenção do valor da altitude, ela está baseada em métodos que permitem determinar lá no campo o desnível entre 2 pontos. Então, é justamente essa diferença de altitude ou de cota entre 2 pontos que nós conseguimos mensurar em campo. Então, conhecendo um valor de referência inicial, uma altitude inicial, é possível calcular as altitudes dos demais pontos em função dos desníveis que eu consigo medir em campo. Então, eu posso escrever que a altitude do ponto B ela é igual à altitude do ponto A, que deve ser conhecida, mais o desnível de A para B, que é o que eu consigo medir no campo. Existem diferentes métodos que permitem determinar esse valor do desnível. Cada método envolve um conjunto de equipamentos específicos no campo. E com isso, diferentes observações podem ser coletadas no campo. Os métodos de levantamento altimétrico são também conhecidos como métodos de nivelamento. E esses diferentes métodos, eles se caracterizam também por diferentes precisões.
Então, em função do método, a gente chega em diferentes valores de precisão associado a esse desnível. E essas precisões, elas podem variar de alguns metros até o milímetro. Então, a escolha do método de determinação do desnível que eu vou adotar no campo, ela vai depender da finalidade do levantamento. Essa figura representa, então, o desnível entre dois pontos no terreno. Então, a gente tem aqui a superfície topográfica, dois pontos A e B sobre a superfície topográfica, e essa distância vertical do ponto até uma superfície de referência é o que a gente chama de altitude. Então, a altitude de B menos a altitude de A é o desnível entre esses dois pontos. Então, o desnível de A para B, ele é a altitude de B menos a altitude de A. Então, se a altitude de B é a minha incógnita, é aquilo que eu quero determinar, obrigatoriamente a altitude de A deve ser conhecida, uma vez que em campo a gente determina o desnível. Uma coisa importante da gente lembrar do desnível é que ele pode ser um valor positivo ou um valor negativo, depende justamente da direção ou do sentido desse desnível. No caso da figura, o desnível de A para B ele é positivo, porque a altitude de B é maior que a altitude de A. Né? De A para B eu estou subindo no terreno. Já o desnível de B para A é negativo, porque a altitude de A é menor do que a altitude de B. Então, o desnível de B para A ele é negativo porque eu estou descendo no terreno. Mas da onde vêm essas informações de pontos cuja altitude eu conheço? Então, as altitudes aqui no Brasil, elas são determinadas a partir de uma rede de referência, a partir de um conjunto de pontos com a coordenada altimétrica conhecida. Esse conjunto de pontos é chamado de rede altimétrica brasileira. E essa rede ela é estabelecida e mantida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E ela serve de apoio, serve de referência para levantamentos altimétricos realizados tanto no âmbito da geodésia quanto no âmbito da topografia. Então, segundo o IBGE, a rede altimétrica brasileira é um conjunto de estações geodésicas denominadas referências de nível, que materializam a componente altimétrica de toda a infraestrutura de dados geoespaciais que a gente tem no país. A gente chama essa infraestrutura de dados geoespaciais de Sistema Geodésico Brasileiro. Essas altitudes, elas são determinadas a partir de nivelamento geométrico de alta precisão, realizado no âmbito da geodésia. Então, não é um levantamento topográfico que propicia a obtenção de altitudes dessa rede altimétrica. É por isso que a gente diz que essas estações, essas RNs, são chamadas de estações geodésicas. Então, esse conjunto de pontos, que a gente chama de referências de nível, no plural RRNN, ou RN só no singular, elas são identificadas por uma coordenada importante, que é a altitude. E essa altitude é determinada a partir de uma origem, que a gente chama de datum vertical. Essa figura, ela mostra exatamente a configuração da rede altimétrica brasileira. Então, todos esses pontinhos vermelhos que aparecem aqui no mapa, eles representam a posição geográfica de uma RN. Então, vejo que a nossa rede altimétrica, ela é mais densa no Brasil não amazônico, justamente pela dificuldade de condução de levantamentos nessa região. Outra coisa que a gente percebe na figura é que
a rede altimétrica ela é dividida em duas porções, ou em dois segmentos. Nós temos uma porção da rede altimétrica aqui no estado do Amapá, que tem um dátum vertical, que é o dátum de Santana, e a maior parte da rede altimétrica está conectada e tem como origem o dátum vertical de Imbituba. Uma coisa muito importante é da gente ter em mente com relação à rede altimétrica aqui no Brasil, é que em 2018 o IBGE fez todo um reprocessamento das observações de campo e proveu novos valores de altitudes para as RNs. Então, o IBGE divulgou em julho de 2018 um recálculo das altitudes das RNs. Essas altitudes, elas são chamadas de altitudes normais, e essas altitudes normais têm significado físico, ou seja, a sua determinação de alguma forma está vinculada com o campo da gravidade da Terra. E é esse tipo de altitude com significado físico que serve de base, que serve de apoio para as atividades da engenharia, para o mapeamento e para uma série de estudos científicos em território nacional. Então, vale lembrar que a água flui de um ponto para o outro se existe uma diferença de altitude com significado físico entre esses pontos. Então, essas altitudes elas são muito importantes, principalmente quando a gente trata com o fluxo de águas no planeta. Como eu havia comentado, então, no Brasil, a gente tem dois data verticais, um dátum vertical associado, de alguma forma, com o nível médio do mar determinado em Imbituba, Santa Catarina, e uma parte pequena da rede vertical está associada com observações do nível do mar no Marégrafo de Santana, no Amapá. Então, a partir desse dátum vertical, a partir da definição dessa origem para as altitudes, associando nivelamento geométrico com gravimetria, é que foram determinadas as altitudes normais de todas as RNs da rede altimétrica brasileira. Essa determinação do nível médio do mar é feita com equipamentos chamados marégrafos. E essa foto mostra um marégrafo analógico com registro gráfico. É um marégrafo mais antigo, hoje em dia nós temos equipamentos digitais. Mas para exemplificar para vocês como é que funciona essa determinação do nível médio do mar. Então, o pessoal instala um equipamento desse numa região de porto, geralmente, e fica observando a variação da maré. Então, no caso desse marégrafo analógico aqui, esse registro da variação da maré é feito de forma gráfica. Então, o marégrafo vai registrar o subir e o descer da maré ao longo do tempo. Se a gente tem uma série temporal de dados longa o suficiente, a gente calcula o nível médio e estabelece que esse valor de nível médio vai auxiliar no estabelecimento do meu dátum vertical, ou da origem das minhas altitudes. Essas referências de nível, esses pontos com altitude normal conhecida, eles são materializados em campo através de chapas metálicas. Essas chapas metálicas é que são as RNs. E elas são cravadas em pilares de concreto, como esse aqui da foto. Então, eu tenho um marco de concreto em forma tronco piramidal e no topo desse marco tem aqui a chapa metálica gravada. Ou essa chapa metálica, ela pode ser cravada numa obra de arte, como na cabeceira de uma ponte, por exemplo,
num monumento, numa estação ferroviária ou em outros locais que permitam o seu acesso. Essa figura, no lado direito aqui do slide, mostra a localização de uma outra RN sobre o cais do Porto de Imbituba, lá em Santa Catarina. Então, a chapa metálica é que caracteriza a RN. Esse marco de concreto aqui é uma RN situada nas dependências do Centro Politécnico, lá pertinho do bloco 6. E ela tem um nome, todas as RNs têm um nome que a designam. No caso dessa RN aqui, o nome dela é 2053D. As informações relacionadas às RNs, a sua localização, o valor da altitude da RN, é possível de ser encontrado no Banco de Dados Geodésicos do IBGE, através do site da instituição. Então, o que a gente vai ver na sequência agora é justamente como é que a gente consegue essas informações das RNs lá no Banco de Dados Geodésicos do IBGE. Assim, a pergunta é: como obter as informações das RNs no Banco de Dados Geodésicos do IBGE? Nós vamos entrar aqui no site do IBGE, ibge.gov.br. Vamos selecionar a opção Geociências e, em seguida, Redes Geodésicas. Depois disso, a gente vai acessar a opção Banco de Dados Geodésicos. Acesso ao produto, aplicativo. Com isso, a gente entra no aplicativo do Banco de Dados Geodésicos do IBGE. O link direto para o banco de dados é esse que aparece aqui na tela: bdg.ibge.gov.br/appbdg. É nesse banco de dados que o usuário faz consultas relacionadas às informações georreferenciadas que servem de apoio para os levantamentos geodésicos e topográficos aqui no Brasil. Como a gente vai pesquisar RNs, existem diferentes formas de pesquisar a informação relacionada com uma RN. Para isso, a gente vem aqui em pesquisas. E a gente pode pesquisar, por exemplo, por estação, desde que eu saiba qual é o nome da RN que eu quero pesquisar. Então, o nome da RN, vamos colocar aqui a RN que fica lá no Politécnico, 2053D. E aí eu peço para pesquisar aqui. O que vai aparecer na tela para mim agora? A localização aproximada da RN no mapa, e aqui no canto superior direito aparece uma tabela de resultados. Então, se eu clico sobre o nome da estação, vai abrir uma pequena descrição daquela RN. Se tiver uma foto de localização aproximada da RN, ela vai aparecer aqui. O nome da RN, aonde ela está localizada, se o marco está em bom estado de conservação ou não, e as coordenadas latitude e longitude aproximadas daquele ponto. Se a gente seleciona aqui relatório de estação geodésica, o aplicativo vai abrir para a gente o relatório daquela estação. Então, deixa eu ampliar aqui para a gente enxergar melhor. Então, eu tenho aqui a estação 2053D, que é uma referência de nível. Ela está localizada em Curitiba e a situação do marco de concreto, a situação do marco principal é boa, na data da última visita, que foi feita em 2015.
A informação importante da RN é o seu valor de altitude. Então, aqui no centro desse quadrado azul aqui, nós podemos ver os dados altimétricos daquela RN. Então, ela tem uma altitude normal de 914,3544 metros, que foi determinada a partir de nivelamento geométrico de alta precisão. E essa altitude, ela tem um desvio padrão associado, que nesse caso aqui é de 4,3 centímetros. O datum vertical, que é o datum de Imbituba, quando foram realizadas as medições em campo que permitiram, a obtenção de desníveis, isso foi em 1983, e a data de cálculo daquela altitude, que foi em 2018, como eu já havia comentado com vocês. A gente tem aqui no relatório da estação também as coordenadas aproximadas, latitude e longitude daquela estação. São coordenadas aproximadas que me permitem uma localização mais simplificada ou mais grosseira daquela estação. Já que a informação que é importante da RN é a sua altitude normal. O relatório traz também algumas informações importantes a respeito de cálculos, de ajustamentos da rede, uma breve descrição da localização daquela RN, que ela fica no canteiro, 10,6 metros a sudeste da parede do bloco 6, na área do Centro Politécnico. E mais para baixo, aqui no relatório, uma foto da localização aproximada da RN. Então, a gente tem aqui a parede do bloco 6, e nesse canteiro aqui do lado de fora, bem no meio aqui, está localizada a RN 2053D. Essa é uma forma da gente pesquisar informação referente às referências de nível lá no banco de dados geodésicos, desde que a gente saiba o nome da estação. O que acontece agora se a gente não conhece o nome da estação? Então, eu posso procurar, por exemplo, por estado e município. Então, basta vir aqui na segunda opção das pesquisas. Então, eu quero procurar uma estação que é uma referência de nível, vou selecionar RN aqui, vou procurar aqui no estado do Paraná. Eu posso pesquisar todos os municípios, aí ele vai mostrar todas as RNs que existem aqui no estado, ou eu posso pesquisar uma cidade específica. Vamos pesquisar aqui para a cidade de Curitiba. Aqui, Curitiba, pesquisar. Ele vai mostrar para mim no mapa a localização geográfica de todas as RNs aqui de Curitiba, e aqui do lado, na tabela de resultados, ele vai listar todas as RNs que existem aqui em Curitiba. Então, são um total de 97 RNs. E aí eu posso, olhando aqui no mapa aparecem, deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor, aparece o nome das RNs, então eu posso localizar a RN no mapa e baixar o seu relatório aqui na tabela de resultados. Uma coisa interessante desse banco de dados geodésicos do IBGE é que ele facilita que o usuário encontre, nas proximidades da sua área de trabalho, qual é a estação existente. Então, por exemplo, eu estou fazendo um levantamento topográfico aqui na região do Guabirutuba, perto do Centro Politécnico. E para o meu levantamento topográfico, eu preciso de informações de altitude. Então, eu preciso buscar aqui nas proximidades da minha área de trabalho, aonde existe um ponto com altitude conhecida. Então, a gente pode verificar aqui na minha região de trabalho, eu tenho aqui a estação 2053F, que é uma RN. Então, a gente pode procurar a informação dessa RN aqui na tabela de resultados. Então, vamos procurar aqui. Página 2, 2053F. É um marco que não foi encontrado pelo pessoal do IBGE. Opa, então essa não é uma boa
opção para que eu escolha. Não foi encontrado, ninguém garante que eu vá lá e encontre essa RN no campo. Então, vamos ver aqui essa outra RN, a 21C. Aqui, 21C, a situação do marco é boa. Então, eu posso vir aqui, selecionar a 21C. Vejam que ela não tem uma foto, associada ao relatório. Se eu clico em relatório, eu obtenho aqui os dados dessa referência de nível. Então, a RN 21C fica em Curitiba e ela tem uma altitude normal de 885,7403 metros. O desvio padrão dessa altitude, o sigma altitude, é o desvio padrão, é de 4,4 centímetros. O datum vertical, datum de Imbituba. E também aqui uma breve descrição da localização dessa RN. Então, uma outra forma da gente procurar informações altimétricas lá no banco de dados do IBGE. Eu posso procurar também essa informação por enquadramento. Então, eu posso estabelecer aqui que eu quero procurar as RNs dentro de uma determinada área, por exemplo. E aí eu posso desenhar essa área no mapa, ou eu posso inserir as coordenadas dessa área aqui na opção de latitude norte, latitude sul, eu vou dizer qual é a minha amplitude em termos de latitude, aonde eu quero procurar as RNs, e longitude este, longitude oeste. Então, tanto faz desenhar a área aqui no mapa ou inserir esses valores de latitude e de longitude que definem esse meu quadrado aqui. E aí eu peço para pesquisar, ele vai listar aqui na tabela de resultados todas as RNs que existem dentro daquela área que eu escolhi. Uma outra opção de pesquisa é por buffer. Então, eu posso pesquisar todas as RNs que estão num raio de tantos metros ao redor de uma determinada estação. Então, eu posso pôr aqui a estação 2053D e um raio, por exemplo, de 1000 metros. E aí, eu peço para pesquisar, ele vai pesquisar todas as estações, todas as RNs que estão num raio de 1 quilômetro a partir da RN que fica localizada lá nas proximidades do bloco 6. Então, formas diferentes da gente procurar informação de determinadas RNs aqui no banco de dados geodésicos do IBGE. Todo o levantamento topográfico ele é normatizado pela NBR 13133, Execução de Levantamento Topográfico. E essa norma, ela define o levantamento topográfico altimétrico ou nivelamento da seguinte forma. É o levantamento que objetiva exclusivamente a determinação das alturas relativas a uma superfície de referência, dos pontos de apoio e ou dos pontos de detalhe, pressupondo-se o conhecimento de suas posições planimétricas, visando a representação altimétrica da superfície levantada. Então, vejam, a operação de nivelamento ela não é conduzida de forma solitária. Então, eu determino altitudes de pontos desde que eu conheça a sua posição planimétrica, porque de nada adianta conhecer a altitude de um ponto se eu não sei qual é a posição, quais são as coordenadas planimétricas desse ponto. Então, basicamente, são 3 métodos empregados para a execução do nivelamento: nivelamento geométrico, nivelamento trigonométrico e nivelamento taquiométrico.
a gente vai ver na sequência rapidinho, né, de forma bastante simplificada, o que é cada um desses métodos de nivelamento. Na sequência da disciplina, vocês vão ver cada um deles de forma separada e com bastante detalhe. Esses métodos, eles se diferenciam pelos equipamentos e pelas observações que eu coleto em campo. E é claro, cada método tem uma precisão associada. No nivelamento geométrico, a gente usa nível e miras, ou réguas graduadas. Então, sobre os pontos que eu tenho interesse em determinar o desnível, são posicionadas as miras. E entre as miras, posiciona-se o nível. Então, o desnível ele é obtido através de leituras feitas sobre a mira, segundo visadas horizontais a partir do nível. Dentre os métodos de nivelamento, o nivelamento geométrico é o mais preciso, é o que fornece desníveis com melhor qualidade. O segundo método de nivelamento é o nivelamento trigonométrico. Então, nesse nivelamento, nós usamos uma estação total e um prisma. E é possível determinar o desnível entre o ponto onde está instalada a estação total e o ponto onde está instalado o prisma. As leituras coletadas em campo são a distância entre a estação total e o prisma, o ângulo vertical, a altura da estação total e a altura do prisma. Então, são essas as observações que permitem a determinação do desnível em campo. O último método de nivelamento é o nivelamento taquiométrico. Nesse método de nivelamento é utilizado um teodolito e uma mira. E eu consigo determinar o desnível entre o ponto onde está instalado o teodolito e o ponto onde está instalado a mira. Nesse caso, a distância entre teodolito e mira é determinada de forma indireta por taquiometria. Então, em função das observações de ângulo e de leituras na mira e da altura do equipamento, é possível determinar o desnível em campo. Hoje em dia, esse método de nivelamento ele caiu em desuso, justamente devido ao advento das estações totais. Então, é muito mais comum a gente encontrar estações totais em campo nos trabalhos de topografia do que teodolitos. A NBR 13133 também define 4 classes de nivelamento. Cada uma envolve um método diferente de nivelamento e envolve uma aplicação diferente. Então, por exemplo, a classe 1N, ela envolve nivelamento geométrico com a finalidade de implantar pontos de apoio para os levantamentos topográficos, né? Implantar referências, né, para apoio altimétrico. A classe 2N também envolve nivelamento geométrico, só que o objetivo agora é determinar altitudes em vértices de poligonais que vão servir de apoio para uma série de levantamentos topográficos destinados a projetos básicos, né, projetos de engenharia, as-built e execução de obras. A classe 3N envolve nivelamento trigonométrico, visando determinar altitudes, né, em perfis para estudos preliminares ou estudos para viabilidade de projetos. E a classe 4N envolve a execução de nivelamento taquiométrico com a finalidade de levantamento de perfis para estudos mais expeditos. Então, cada classe está descrita, né, o equipamento e as tolerâncias adotadas para cada tipo de levantamento de campo, tudo isso está descrito lá na NBR 13133.
Uma pergunta, né, que todo mundo faz é: quantos pontos precisam ter altitude conhecida no terreno para que eu represente esse terreno da melhor maneira possível? Então, a resposta para isso é: depende. Né? Depende da complexidade do relevo do terreno. Então, independentemente do método que eu vou empregar em campo para determinação do desnível e para a posterior obtenção das altitudes, né, a quantidade e a escolha da localização dos pontos, ela é função da complexidade do relevo do terreno. Essa figura procura ilustrar exatamente isso que eu acabei de comentar com vocês. É uma figura lá da apostila de topografia, onde eu tenho um terreno retangular e aqui embaixo eu tenho poucos pontos com altitude determinada em campo, e aqui no topo da figura eu tenho vários pontos cuja altitude foi determinada no campo. Então vejam, quanto menos pontos eu tenho levantados no terreno, mais simples é a representação daquele relevo. Aqui eu tenho a representação através de curvas de nível. Quanto mais pontos com altitude conhecida, mais detalhado vai ser a representação daquele relevo. Então, tudo depende de como é o relevo do terreno. Se eu tenho um terreno mais acidentado e preciso representar esses acidentes topográficos na carta, mais pontos eu preciso observar em campo, mais dados precisam ser coletados. Aqui a lista das referências utilizadas para a elaboração da aula de hoje. E é isso, a gente fica por aqui. Né? Qualquer dúvida, vocês podem procurar o professor da turma de vocês ou qualquer um desses professores que compõem a equipe de topografia e levantamentos do Departamento de Geomática. Até uma próxima, pessoal!